Podcastirmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 604 entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com a esposinha Adriana, que se ganhasse na loteria ia gastar tudo em livro e chocolate. Olha aí, isso é verdade. E depois desse programa, eu acho que a gente vai ter que revisar a nossa estante de livros, hein? Porque eu estou aqui com o Matheus e com certeza ele vai indicar Pai Rico, Pai Pobre, vai indicar Pais Inteligentes Enriquece os Seus Filhos e, claro, por que não, O Poder do Hábito, né? Que são os livros aí que tem que estar na prateleira de quem pensa em economia. Daí também na moda, né? Prazer, gente. Meu nome é Matheus Ortega. É uma alegria estar aqui com vocês. E eu conheço pouco o Paulinho e a Adri, mas eu sei que eles já estão falando mais espanhol do que português. Olha aí. A gente mantém o podcast exatamente para lembrar como fala português, né? Tem essa oportunidade semanal aqui de praticar o nosso português. E nós estamos aqui com o Matheus. Muito legal, Matheus, poder gravar com você. Você já participou do Podcastirmãos.com lá no Vocari há 2 anos, né? Que nós estávamos lá representados pelo nosso amigo Daniel Palombo. E você tá de volta agora pra gente conversar um pouquinho. Você tava dividindo um pouquinho o tema com outros convidados. Agora a gente trouxe só você pra conversar aqui. A gente quer fazer todas as perguntas que a gente precisa pra saber como enriquecer. Esse é o nosso foco 7 hoje. passos. Porque, enfim, né? A gente aqui vive em euro, estamos precisando. A gente sempre traz convidados do podcast quando a gente tem dúvidas de alguma coisa, sabe? Então, e aí, nesse caso, você entra nessa parte. E a gente quer saber também qual que é o valor das coisas aí, que a gente tá longe do Brasil, então a gente não sabe quanto que custa o shampoo, o condicionado, o sabonete Dove. Quilo da banana em São Paulo já tá dando 8, 9 reais, uma coisa absurda. Meu Deus. E a gente quer saber como ganhar em real e viver em euro. Esse vai ser Nossa, o principal. Aí é desafiador, aqui. hein? É desafiador. Mas não vai ser sobre isso, a gente vai conversar sobre riqueza, sobre pobreza, sobre distribuição de renda, acredito, e tudo que mexe com a vida e a vocação do Matheus aqui nesse episódio super legal que a gente conseguiu gravar antes da nossa viagem ao Brasil pra poder se preparar pra ela. Para não chegar chocado lá, né, amor? Já vou levar minha caixinha de sabonete Dove pra usar no Brasil. Boa. Então eu já deixo começar falando uma coisa. A gente fala de dinheiro e de riqueza, a gente tem uma perspectiva muito material, né? A gente acha que é dinheiro na conta. Mas eu acho que essa conversa, assim, vai ser muito interessante pra gente conversar e discutir e pensar sobre o que é de fato riqueza, né? E acho que começar por aí já é meio que um tapa na cara da sociedade, porque assim, a gente é ditado o que é ser rico, né? Dizem pra gente o que é ser próspero, ser rico, mas eu tenho refletido muito sobre como mudar essa perspectiva pra uma riqueza que seja com essência, com propósito, com princípios e com muito mais valor do que a riqueza material. Boa, vamos por esse caminho. Mas desde quando você pensa sobre esse tema? O que tocou no seu coração que levou a meditar sobre Você é formado na área, alguma coisa assim? Sim, eu estudei Relações Internacionais, então desde pequeno, eu lembro, meus pais falam que eu com 4 anos de idade, eu ficava olhando o mapa mundi, sabia a capital de todos os países, aquela coisa assim de criança bem com hiperfoco, sabe? Que legal. Então eu vivi muito isso porque os meus pais moravam fora do país, né? Eles foram missionários, eles foram pro Reino Unido, então eu tive uma experiência intercultural muito legal. Olha que legal. Então desde pequeno eu sempre tive interesse na dinâmica entre culturas, entre povos e entre classes, e entre tipos de gente. E eu acho que aí o estudo Relações Internacionais abriu muito meus olhos para ver a dinâmica global, né? Que a gente cada vez mais tem um mundo globalizado e a gente tem realidades muito diferentes, né? No mundo. Então, vocês estão na Europa, eu tô aqui no Brasil, mas eu já fui para mais de 30 países, eu já fui pra África, vários países, pra Haiti. Então, assim, quando eu vi a realidade da pobreza extrema, foi quando eu falei, cara, é isso que eu quero fazer da minha vida. Eu quero estudar esse assunto pra ver como que o desenvolvimento, como que o progresso pode trazer bem e também os riscos, né? Os riscos do desenvolvimento econômico em si. Então, esse tem sido a minha área de estudo. Eu fiz mestrado depois em Londres, em 2012. Nossa, já faz
12 anos, eu tô ficando velho. 12 anos. 2012 foi ontem, né, cara? Parece. Caramba, é bizarro, né? Nossa, Meu doideira. Deus. Mas assim, estudando esses assuntos, e eu acho que mais recentemente, né, 3 anos atrás, trazendo esse tema da riqueza e da pobreza, junto com a fé cristã, né? Então, junto com princípios morais, éticos, como é que você junta esses universos? Porque todo mundo conhece igreja como lugar que pessoas pedem dinheiro, né? E tem essas... muito criticado por essas questões de corrupção e tudo. Mas, na verdade, a igreja, ela carrega consigo, né? Um histórico muito de ajuda, né? Humanitária, de assistência aos necessitados. Existe esse histórico, né? Então, tentar trazer um pouco isso de volta pro debate dentro da igreja. Como é que a gente pode ser mais relevante na sociedade com a fé cristã, né? Então, esse tem sido muito do meu diálogo, assim. Quando você falou que viajou, conheceu várias realidades, extrema pobreza, eu acredito que extrema riqueza também. Sim. O que te incomodou mais, a extrema pobreza ou a extrema riqueza? Excelente pergunta, cara. Me incomoda, sim, a desigualdade, né? Que é a diferença entre a riqueza e a pobreza extrema. E me incomoda muito a pobreza extrema, né? Eu fiz uma viagem pra Namíbia, no deserto do Kalahari, em 2017. E eu vi lá umas tribos muito pobres, assim, que não tinham nada. Tipo assim, roupa do corpo, né? E naquelas cabaninhas, tendas, assim, no meio do deserto. E eu lembro que eu vi uma pessoa que era paraplégico e não tinha infraestrutura nenhuma, não tinha condição nenhuma para aquela pessoa viver. Ela se rastejava no chão. E eles viviam de caça e coleta, basicamente. Eles caçavam galinhas com aquelas armadilhas, assim, bem básicas. Coletavam frutos, comida, eram nômades. E eu olhando para aquilo, eu falei, cara, isso aqui parece que eu voltei 5.000 anos na história da humanidade, como é que eles viviam lá atrás. E tem gente assim hoje, cara, é surreal. Claro que existe a questão cultural, cada um vive do jeito que sempre viveu, mas existe a questão da pobreza extrema, que é a qualidade de vida dessas pessoas, que às vezes não é nem, assim, o básico. Eles não têm comida, não têm água, não têm coberta pro frio. Então isso toca muito o nosso coração, porque isso fala de sofrimento, né? Então acho que a extrema pobreza é uma coisa que me marcou muito, né? Assim, no Haiti também, que eu fui lá depois do terremoto, né? 300 mil mortos, 1 milhão de desabrigados, assim, é surreal. É surreal. Você olha e fala, como pode um ser humano, que é assim como eu, que tem desejos, vontades, todos somos iguais, não tem diferença entre homens, né, mulheres nesse mundo, e essa pessoa com tanta carência, isso toca muito, especialmente quando você volta pra tua casa e vai lá comer o teu bife, dá um choque, sabe? Uhum. E a desigualdade também dá um choque, porque não parece certo, sabe? Não parece certo ter alguém com jatinhos e coisas, e aí do lado tem alguém morrendo de fome. É uma coisa estranha, é uma coisa que parece que nosso cérebro, a nossa forma de ser não foi programado pra gente ver isso e achar normal, né? É uma coisa que incomoda. Sim, sim. No fim das contas, são pessoas do mesmo jeito, né, cara? Sim. E com um abismo tão grande entre elas, assim, parece um negócio muito bizarro mesmo, né? Não, a gente tem um desafio muito grande, né? Inclusive o podcast tá aqui também pra isso, pra a gente abrir os olhos das pessoas com relação a essa desigualdade que é muito grande mesmo. Igual a pergunta do Paulinho, existem muitos ricos e existem muitos pobres. Existem mas muitos também... pobres e poucos ricos, Exato. né? Exato, verdade, corrigi. Existem poucos ricos, mas que tem muito. Isso. Isso. E assim, essa questão de acumular e tal, e eu acho que o podcast tá aí também pra gente abrir os olhos, porque tem muita gente que não tá nesses extremos, mas que gostaria de estar, de ser como rico. E fica almejando, fica trabalhando muito e fica buscando. Então, eu queria até fazer um comentário aqui relacionado a uma frase que você falou anterior, sobre a questão de ter viajado muito, ter conhecido muitas culturas, porque o conceito de riqueza, ele varia demais de acordo com a cultura. Exato. Muito, muito. Então, por exemplo, aqui no lugar onde a gente mora, a gente vê que a desigualdade não é tão grande, por exemplo, com relação à cidade que a gente morava no Brasil, sabe? Aqui os salários, eles são mais ou menos meio que parecidos, o nível das casas também são muito parecidos, sabe? Então, assim, aqui não existem aqueles bairros, condomínios de luxo fechado, sabe? Assim, Sim. todo mundo tem sua casa ali, o seu apartamento, não tem muita diferença de, esse apartamento aqui tem mais coisa, tem piscina, tem parque, tem isso, tem quadra de tênis, quadra de futebol e tal. É quase tudo a mesma coisa, tem quase tudo o mesmo esquema. E até a forma de trabalhar, ela muda muito. A questão da hora extra, de trabalhar mais, de comprar e adquirir tantas roupas e tantos sapatos, isso vai mudando muito. E eu acho muito interessante a gente analisar essa questão do o que é riqueza de acordo com a cultura também, né? E a gente, não só através do podcast, a gente quer
é explicar para as pessoas também sobre esses dois paralelos, esses desejos também que as pessoas sentem, e também para os nossos filhos. A gente é pai, você também, né? De ensinar para as crianças o valor das coisas, para não ter desperdício, mas também de não supervalorizar aquilo que eles têm. Então é uma balança que é muito complicada, né? Sim. Eu lembro que outro dia eu tava vendo um filme com os meninos, a gente tava assistindo Jogos Vorazes, e tinha uma cena que marcou demais os meninos. Eu não achei que fosse marcar tanto eles. A gente tem um filho de 11 e outro de 13. E era uma festa que era dada pros muito ricos, e os Jogos Vorazes, ele mostra isso. Tem gente com uma extrema pobreza e tem gente que tem muito dinheiro. E aí nessa festa eles comiam bastante e eles queriam continuar comendo. Daí passava alguém com um líquidozinho roxo oferecendo pra todo mundo. Daí eles falavam, mas o que é isso? Não, isso aí é pra você tomar e vomitar, pra você poder comer mais. E isso marcou tanto os nossos filhos que vira e volta eles comentam sobre isso, né? Sobre essa desigualdade. Nossa, é muito forte esse exemplo, né? Porque, de certa forma, é um reflexo da nossa sociedade ocidental, vamos dizer assim, porque a gente é muito individualista, né? A gente é ensinado desde pequeno o meu, né? Eu quero o meu. Eu acho que a experiência que eu tive na África, eu aprendi muito a questão comunitária, né? Assim, a riqueza é comunitária, a riqueza é coletiva, ela não é individual, no sentido de que eu não quero desfrutar só pra mim mesmo. E a gente aprende que o material, aquilo que a gente ganha, aquilo que a gente consome é só pra mim, né? Então é muito individualista. Então eu tô disposto a tomar um negócio pra eu vomitar pra poder comer mais, porque eu quero esse prazer, né? De certa forma é uma doença, né? Esse excesso de querer coisas pra mim, né? Desse materialismo. É que o filme acaba trazendo esse exemplo extremo pra gente enxergar, mas às vezes no dia a dia a gente tá vivendo a mesma coisa, né? De pessoas querendo mais e mais e mais, sendo que alguém do lado passa por necessidade. E você sabe que tem uma estatística muito, assim, assustadora. Eu trabalho com desenvolvimento sustentável, né, hoje. Então, eu tô trabalhando com esses órgãos internacionais, com a ONU, com o Banco Mundial. Então, eu tenho muito contato com a realidade, assim, do desenvolvimento econômico, de países ricos ajudando os pobres e essa dinâmica. E tem uma estatística que é muito assustadora, que se todas as pessoas no planeta Terra fossem cidadãos norte-americanos, vivessem como eles vivem, a gente precisaria de 5 planetas para sustentar os recursos. Meu Deus. De tanto que gasta. Né, de tanto que consome dos recursos da Terra. É muito assustador isso, porque às vezes a gente tem como riqueza todo mundo ser igual eles. Como o padrão mais alto que se conhece, né? Meu Exato. Deus. E o planeta não sustenta. Aquelas garagens que acumulam tanta quinquilharia, tanto que tem aqueles programas dos acumuladores, né? Eu fico, gente, mas por que a pessoa tem que ter tanto sapato, Os caras não tanta guardam roupa? o carro na garagem, né? Eles usam a garagem de traseiro. É chocante. E aí o problema é que o mundo já passou por uma crítica a esse sistema que foi o socialismo, o comunismo, a esquerda, né, que chegou falando, não, isso aqui não tá certo, né, e propôs algo. Só que essa proposta também não deu certo, né, que a gente viu ao longo da história. Tô vendo agora a série do Cavalheiro em Moscou, acabou de sair agora, e fala um pouco sobre essa época da Revolução Russa e depois do Stalin, como é que foi. E assim, é surreal a gente ver que os modelos, os sistemas humanos, todos eles têm falhado. Não existe um sistema humano, econômico, que é justo, traz progresso, que traz bem-estar pra todo mundo, tirando essas desigualdades extremas, que assim, não tem. Então, qual que é a solução? Como é que a gente fica, se você quer ser uma pessoa que não é um comunista extremo, que quer implantar Cuba no Brasil, ou se você não é alguém que é totalmente pró-capitalismo, né, que é o sistema perfeito, porque a gente sabe que não é, porque gera desigualdades, né? Tem suas mazelas, vamos dizer. Qual que é a solução, então, né? Então, eu acho que muito do que eu escrevo e do que eu trabalho surge dessa crise mesmo, do que já existe, dos sistemas econômicos que existem. Então, por isso que eu busco trazer uma perspectiva que é o que eu chamo a economia do reino, né? Que é o livro que eu escrevi 3 anos atrás. Como é que a gente pode viver nesse mundo com o olhar na eternidade e com princípios e valores que mudem a nossa ótica sobre o que é riqueza? Porque daí, se a gente muda a premissa, a gente muda as nossas ações. Se a gente muda o porquê a gente vive, a gente não vai estar buscando chegar a um ponto que todo mundo quer chegar, quer ser esse modelo ideal, né? O American Way of Life. Comer tudo, gastar tudo, comprar tudo, sem saber pra onde vai depois o lixo e os problemas, né? Gente, mas esse tênis da Adidas tá só 10 euros. Por que não comprar, sabe? Não, e assim, eu acho que tem um princípio que é muito subvalorizado, que é o contentamento. Muitas vezes a gente fica insatisfeito com a vida e fica chateado ou fica frustrado porque a gente se compara com os outros e aí a gente acha que a gente tá pior do que os outros e fica descontente, né? Tipo assim, meu salário não é tão bom quanto dos meus colegas, meu estilo de vida não é tão igual. E aí, assim, eu acho que essa palavra mudou muito a minha forma de enxergar
enxergar a vida. Cara, pra mim também, você acredita? O dia que essa palavra passou a fazer sentido pra mim, parece que mudou uma chavinha, assim, porque até então, contente pra mim era sinônimo de feliz, alegre, contente. Tipo, eram 3 palavras pra mesma coisa, né? Mas quando você entende o contentamento, o estar satisfeito, o encontrar o ponto de equilíbrio da vida, né? Isso muda a maneira como a gente olha pra vida, né? A maneira como que a gente corre atrás das coisas. O que é riqueza, então? Vamos definir. Ser rico é quem não precisa de nada. É simples assim. Quem é rico é quem se sente suprido. Se uma pessoa não tem o que comer, é claro que ela não vai poder se chamar de rica porque ela vai ter essa dificuldade, ela não tá suprida nisso. Mas não é só o material, né? Uma pessoa rica é uma pessoa que não tem a necessidade de sempre ter mais. Então isso muda completamente. Se falar, pô, eu tô satisfeito com o que eu tenho, eu vou trabalhar aqui pra ganhar um pouco mais, quer dizer que eu vou me acomodar, mas se eu sou satisfeito no meu coração, eu não vou precisar ter essa ânsia por sempre querer ter mais. E isso muda a minha ótica sobre o que é ser rico. Eu não sei, eu não quero soar como, assim, a gente vive aqui num mundo perfeito, os Estados Unidos é o mal da humanidade, o Brasil tem muita influência, os Estados Unidos e tal, mas a gente aprendeu muito com o estilo de vida espanhol nesse sentido. A gente vê muito isso, assim, sabe? O estilo de vida espanhol, ele demonstra isso. Não vou dizer que não tem gente que não quer enriquecer materialmente, que não corre atrás do sucesso o tempo todo, mas em geral, pelo que a gente vê, são pessoas muito tranquilas com relação a isso. Que não é acomodado, mas é aquilo, não, pra mim isso aqui tá bom, eu não preciso me matar pra isso. Tem gente que escolhe, isso pode, assim, o coach vai dizer que isso aí é pensamento simplista demais. Mas tem gente que escolhe um emprego com menos responsabilidade pra viver mais tranquilo, sabe? Ele tinha uma possibilidade de ser o diretor, vai falar, pra que eu vou ser diretor, vou me estressar com isso, se aqui eu tô tranquilo, tô conseguindo, tenho a minha vida aqui, diferença de salário não é essas coisas, porque é mais equilibrado essas diferenças, eu vou continuar aqui, eu faço meu trabalho aqui, cumpro o que eu tenho que fazer, volto pra casa e tenho sossego, sabe? Então a gente vê muito essa mentalidade por aqui. E essa mentalidade, o homem mais sábio da terra, né, Salomão, ele fala, não esgote suas forças tentando ser rico, tenha bom senso, as riquezas desaparecem assim que você as contempla, elas criam asas e voam como águias pelo céu. Essa riqueza terrena, ela desaparece, ela vai. Eu mesmo, cara, eu fiquei um tempão sem investir em ações, essas coisas daí, 2021, começo do ano, veio um monte de especialista falar, ações é agora, tá bombando. Eu fui lá e falei, vou investir em ações. Covid, caiu pela metade, em uma semana. A riqueza, ela desaparece. É claro que vai ter gente que vai ganhar muita riqueza, mas eu acho que aqui o ponto é não esgotar as forças, né? Não é pra isso que a gente vive. E eu vejo que a riqueza, ela pode ser usada com propósito. Acho que é aí que é o ponto. O ponto não é não ter riqueza. Eu não preciso ser pobre, não preciso me acomodar e não querer ganhar mais. Mas a questão é, se eu vou buscar a riqueza, qual é o propósito pra buscar ela? Quanta energia você tá colocando nisso também, né, Exato. Cara? É muito louco isso, porque tem gente que coloca tanta energia buscando riqueza, tanta energia, que ela fica cega e esquece tudo do lado, sabe? Não vê que tá do lado. Esquece a família, esquece os amigos, esquece a igreja, esquece os relacionamentos, vai deixar de lado. É né? muito louco. Eu lembro, fazendo outro paralelo com outro filme, O Diabo Veste Prada, eu lembro quando a menina que faz o papel da Anne Hathaway, ela começou, eu sei que é ficção, tá, gente? É fantasia, tal, não existe, porém existe. Mas a menina, quando ela começou a subir na carreira e a ser valorizada pela chefe, ela perdeu os amigos, ela perdeu o namorado, e aí o cara falou, não, esse é o sinal de que você tá no caminho certo da sua empresa. Que doideira, né, cara? Qual que é o preço do sucesso, né? Eu acho que esse é um questionamento que uma pessoa que quer viver esse mundo com sabedoria, com integridade, precisa ter. Qual que é o limite para o meu sucesso? Porque a vida sempre vai trazer oportunidades para você ir além e, por exemplo, largar teus filhos e deixar quieto e largar tua esposa, porque eu quero o meu sucesso. Então a gente tem que refletir sobre isso. Tem que ter limites. Tem que ter limites pro nosso sucesso, pro nosso progresso, pra gente poder realmente dar valor para aquilo que mais importa. E às vezes a gente precisa de alguém de fora pra ver isso pra gente. Quando a gente tá no meio disso, é uma oportunidade aqui, mas se eu perder essa oportunidade, talvez eu nunca mais tenha. Aí surge uma outra lá e tal, e vai subindo, e a hora que vê, já perdeu o controle, já passou do limite faz muito tempo lá atrás e não percebeu, né? E a família já tá em frangalhos, né? E um amigo que vem de fora pode ajudar. E é por isso que uma comunidade bem estruturada, quando a gente tá falando sobre igreja, sobre relacionamentos saudáveis e sobre reino de Deus, essa comunidade pode ajudar, né? Se tiver
essa visão realmente de reino pode ajudar você a tomar certos cuidados nessa jornada. Não, mas tem um outro lado, né, que eu acho que é importante falar aqui, porque muita gente tá trabalhando pra caramba, não porque quer enriquecer, mas porque precisa pagar a conta, precisa sobreviver, né? Nem todo mundo vai ter esse monte de oportunidades, né? As oportunidades vão ser pra baixo ao invés de ser pra cima. Mas aí, acho que aí é um pouco diferente, né? Porque até mesmo a Bíblia instrui muito, né, as pessoas a trabalharem, né, a serem responsáveis, né? Eu acho que isso, às vezes, não é tão falado, né? Mas, por exemplo, tem um versículo que diz assim: esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, para não depender de ninguém, para não ser pesado para ninguém. Então, eu acho que, ao mesmo tempo que a gente não pode gastar todas as nossas forças querendo alcançar algo nesse mundo aqui que não tem valor eterno, né? A gente também não pode negligenciar a nossa responsabilidade. Hoje, aqui no Brasil, vocês estão longe, acho que vocês não têm que fazer isso. Eu tava fazendo uma declaração de imposto de renda. É um negócio muito chato. E a gente tem um amigo contador que faz pra gente, é um fofo. Que beleza. De oferta missionária. E, assim, a gente tem que andar decentemente aqui e fazer as coisas direito e pagar as nossas contas. E, assim, eu acho que esse é o desafio, sabe? Como que a gente acha um equilíbrio, encontra um equilíbrio na nossa vida em que a gente é responsável, vive de forma íntegra, mas não deixa esse desejo de crescer e tomar conta do nosso coração. E, ao mesmo tempo, um outro ângulo pra isso é o que eu falo no livro Economia do Reino, que tem diferentes caminhos pra cristãos. Ou pra pessoas em geral, pra lidar com a riqueza e a pobreza. Nem todo mundo vai ser um missionário que vai abrir mão de tudo. E nem todo mundo vai ser um empresário que vai ter bastante riqueza pra poder ajudar os outros. Mas alguns vão ser isso. Alguns vão ter papéis específicos. E aí, com esses papéis específicos, juntos, a gente consegue fazer uma diferença maior. Assim, quando eu descobri isso, me aliviou um peso. Porque o meu peso era o seguinte: peraí, gente, o mundo é injusto, então todo mundo tem que lutar por justiça, certo? Sim. Eu pensava assim, porque eu sou um cara que tenho isso muito no meu coração. Mas com o tempo eu fui percebendo que vai ter gente que não vai ter essa fome, essa sede por justiça como eu tenho. Talvez essa pessoa seja um pacificador. Então ela vai ter um outro ângulo pra vida que vai ser mais leve, não vai ser inconformado. Com essas diferenças entre nós, que eu acho que existe uma riqueza muito grande em como viver. Quando a gente fala sobre vocação, né, a gente acha que todo mundo tem que ter a mesma vocação que a gente, porque a gente se identificou tanto com aquele problema, a gente fala, como ninguém mais está pensando nisso, né? Eu quero que o mundo pense como eu, porque se todo mundo pensar como eu penso, a gente vai resolver o problema da humanidade, né? Na verdade, essas outras pessoas estão pensando em outros temas. Quem vai salvar as tartarugas marinhas, né? A gente sempre fala isso. E, cara, sabe que eu lembro que a gente teve uma discussão grande, mas eu, assim, né? Porque eu e o Paulinho, a gente tava junto, sempre trabalhou junto e tal, e até antes, eu sou farmacêutica, trabalhei numa farmácia por um tempo, e eu sempre tive o pensamento de que os primeiros anos de vida dos nossos filhos, eu queria estar presente, mas essa foi uma decisão minha. Não critico, por exemplo, quem não toma essa decisão. Isso foi algo que eu gostaria muito de viver, independente se eu estivesse trabalhando fora ou não, eu gostaria de ficar em casa. E aí eu lembro que eu entrei num grupo de mães que... Facebook, essas coisas. Mães que deixaram suas carreiras pra poder criar seus filhos. E eu lembro que foi tão tóxico pra mim, naquela época... Sério? Que era a acusação no sentido de que as mães que querem trabalhar porque elas querem acumular riqueza. Entendi. Porque as mães não querem ficar com seus filhos, que é a parte mais importante da vida dela. Então, sabe essa coisa de colocar num super mega patamar, de que eu sou uma mãe super heroína porque eu larguei minha carreira pra ficar com meu filho? Era o mesmo ranço que eu tinha com relação ao homeschooling, sabe? Porque a mãe que não quer ensinar seu filho é porque não tem amor por ele. Então, tudo que vai pra esse extremo, eu acho que é muito prejudicial, é muito tóxico, sabe? E aquilo que você falou, cara, pra gente, graças a Deus, a gente conseguiu ter esse privilégio de eu conseguir ficar em casa cuidando dos nossos filhos nos primeiros anos de vida. Não que eu fiquei 100% sem trabalhar, mas a gente conseguiu. Mas tem muita mãe e pai que tem que fazer jornada dupla, tripla, pra poder conseguir trazer alimento pra casa, sabe? Por conta dessa desigualdade. Então, eu acho que a sociedade acaba colocando algumas regrinhas, mas sem enxergar o todo, sem enxergar o outro lado. As nossas formas de pensar, às vezes, não tem tanta empatia, né? A gente coloca tudo numa caixa e acha que tem que ser de tal jeito. Inclusive, isso é uma coisa que me preocupa um pouco. Tem muita gente hoje que fala de finanças e de fé, né? Junto os dois, né? Só que aí fala muito dos princípios bíblicos pra prosperar. Então, o foco não é a Bíblia, o foco é o prosperar, assim. O foco não é a integridade, o foco é chegar lá. E o que eu tenho buscado é inverter isso aí, cara. Vamos falar de dinheiro, vamos falar de vocação, mas com um fim que é maior do que nós mesmos, né? Com um fim de fazer a diferença nesse mundo, né? Que eu acho que pra isso que serve a nossa cosmovisão, aquilo que a gente crê, pra fazer uma diferença, né? Mas é muito desafiador, assim. Eu acho que tem muita gente, pelo menos no
Brasil, assim, que eu tenho conversado, que tem um coração bom, que quer ajudar os outros, que quer fazer as coisas, mas fica limitado pelo seu trabalho, pela sua vida tão puxada, né? Mas aí, assim, eu acho que quanto ao dinheiro e à igreja, tem um problema aí, que é a gente vive entre dois polos. Um polo é a prosperidade de uma pessoa ensinar como ganhar mais dinheiro, e isso a maioria das igrejas vai dizer dessa forma: Deus quer te abençoar, então venha, contribua e Deus vai fazer sua vida ficar melhor, né? Você não vai pra igreja achando que sua vida vai ficar pior. Só que os discípulos, no começo do cristianismo, se convertiam pra morrer na arena, né? Pra perder todos os recursos. A vida deles ficava pior do ponto de vista material. Só que hoje a gente já achou fórmulas pra dizer que tudo vai melhorar, sua vida vai ficar perfeita. Desse lado material também. E aí, do outro lado, existe uma outra visão muito forte, que é a teologia da libertação, que é um pouco da missão integral, que é tipo assim: o pobre deve ser levantado, porque o reino dos céus é dele. E aí conflita. Então, conflita muito forte até do ponto de vista político, né? Você vira essa polarização dentro da igreja de pessoas que acham que tem que dar Bolsa Família, os outros acham que não. E aí fica sempre nessa disputa de o que fazer com a riqueza e o que fazer com a pobreza. Então, o que eu tenho tentado fazer com a minha vida e com o Ministério Economia do Reino é trazer esses dois mundos juntos. Ou seja, existem pessoas que vão viver na riqueza, existem pessoas que vão viver na pobreza, mas é possível buscar a equidade. E equidade não é a mesma coisa que igualdade, né? Igualdade é todo mundo ter o mesmo tanto. Equidade é todo mundo ter o mesmo valor. Então, assim, é buscar essa dinâmica de como lidar com aquele que é diferente, sem achar que eu tenho que trazer ele pro meu mundo. Mas é viver essas diferenças. Porque a gente vê na Bíblia, né, na história de Jesus mesmo, tinha muitas pessoas que eram ricas e muitas pessoas pobres, que caminhavam com ele. E assim, ele aparentemente não fica impressionado com quem é rico e não fica preocupado com quem é pobre. Ele abraça todos, ele chama todos. Então ele vai jantar na casa de um cara super rico, como Zaqueu. Ele tinha discípulos que eram José de Arimateia, um cara que era super importante politicamente. E ao mesmo tempo ele anda com os pobres, miseráveis. E eu acho que nós, como eu vou considerar, e nós, vocês, igreja, a gente tem que abrir os nossos olhos pra isso. Que eu não tenho que tirar todo mundo ali daquela situação e só quando eu trouxer eles pra cá que eles vão ser abençoados e prósperos. Não, nós somos parte de um corpo. E esse corpo vai além da classe social. Matheus, você falou que nem todos vão se preocupar com esse tema, né? Alguns vão ser vocacionados, vão investir mais a vida a trabalhar nisso, mas todos nós lidamos com dinheiro. Todos nós vivemos, né? Temos que dar um jeito de conseguir dinheiro, temos que dar um jeito de pagar nossas contas e ter o mínimo de vida, porque estamos no meio desse sistema. A menos que, sei lá, não sei se algum ouvinte nosso consegue viver de outra maneira. Se existe alguma outra possibilidade. De troca, né? Vive de escambo. A gente tem que lidar com isso, por mais que seja triste. Eu acho muito triste, mas faz parte da nossa vida. Não, eu confesso que eu tenho muita dificuldade, abrindo o coração aqui. Eu tava tendo uma conversa muito importante com os nossos filhos outro dia, e um dos meus filhos falou assim: mamãe, você consegue conviver com tudo quanto é tipo de pessoas, né? Assim, que pensa diferente e tal, que pensa política diferente, gosto de filme diferente, gosto de música diferente e tal. Com quem que você acha que seria muito difícil conviver? E aí eu lembro que a minha resposta foi: com pessoas que não levam suas dívidas a sério, sabe? Porque a gente já teve contato com uma família que estávamos desenvolvendo amizade, e a pessoa, ela mudava o nome, mudava de cidade, pra poder ter um cartão de crédito, esperar o cartão de crédito caducar e continuar comprando, fazendo compra, e vivia numa casa no condomínio fechado maravilhoso. Aí eu fiquei assim, meu Deus, como que a pessoa consegue? E assim, vamos comer pizza numa pizzaria super chique, e passava tudo no cartão de crédito e nunca pagava o cartão de crédito, e depois mudava o nome, mudava de cidade, mudava de bairro, de casa, sem pagar suas contas, e vida normal. Então eu confesso que esse tema de dinheiro, ele me incomoda muito. Eu tenho extrema dificuldade de lidar com gente que não leva suas dívidas a sério, sabe? A gente sabe que tem gente que tem dívidas por conta de outras circunstâncias, e tem gente que promove, que faz as suas dívidas propositalmente porque sabe que elas nunca vão pagar. Enfim, era isso que eu ia fazer. Não, mas é pesado isso aí. E tem gente que deixa a dívida pros filhos, né? Sem se importar, né? Eu tenho amigos próximos que tiveram que pagar a dívida dos pais, porque os pais não estavam nem aí, gastaram tudo que queriam e sobrou pros filhos, né? Depois que eles morreram. Mas isso aí eu acho que tem a ver com... são ladrões, né? Estão roubando, né? Pois roubo. Cara. E assim, porque
tá saindo de algum lugar, né? O dinheiro não é criado do nada. Apesar que alguns países fazem isso, mas ele não é criado. Alguém tá pagando essa conta. E no fim das contas, quem vai pagar é o pobre, né? Porque o bilionário não vai sofrer com essa situação. Mas o que eu estava dizendo é que, assim, existem maneiras diferentes de lidar com o dinheiro. Sim. E no seu livro você identifica 4 perfis de como as pessoas lidam com isso, como elas contribuem, como elas veem a necessidade, se elas se sentem engajadas ou não, responsáveis ou não. Você poderia falar um pouquinho sobre esses 4 perfis pra gente entender e tentar se identificar dentro de qual deles nós estamos? Claro que sim. Essa ideia de perfis foi pra trazer a conversa um pouco mais pra prática. Porque, assim, se deixar, a gente fica filosofando e aí você sai da conversa e fala, mas como é que eu mudo, né? E o que eu posso fazer? Verdade. O que eu faço com essa consciência que ficou pesada agora, né? Exato. Tipo assim, eu tenho que fazer alguma coisa pro pobre, não posso só pensar na minha vida, então como, né? Então, assim, o livro Economia do Reino, ele fala como. Ele responde a perguntas de como lidar com a pobreza e como lidar com a riqueza com 4 caminhos. Eu trago esses caminhos como possibilidades diferentes para pessoas diferentes que não são melhores uns que os outros. Gosto de falar isso logo de cara, assim, não tem um perfil que é melhor que o outro, né? E também a pessoa pode, talvez não ser um perfil, mas ela é uma mistura deles, né? Então isso é super plausível também. Assim como aquele livro 5 Linguagens do Amor, né? Que você tem diferentes possibilidades para expressar o amor, mas você também pode mudar ao longo da vida, né? Ou, sei lá, ter 2 ou 3, que é mais ou menos. Então os 4 perfis que eu criei são, o primeiro é o doador, que é o caminho da generosidade. Então, esse tipo de pessoa é alguém que se move muito pelo coração, né? Então, é um tipo de pessoa que vai ser muito grato quando ganha, não vai ter problemas em ter muito dinheiro, por exemplo, porque é uma pessoa que é muito grata pelo que recebe. Quando recebe, também dá muito generoso, muito aberto a contribuir. Então, esse tipo de pessoa não vai medir tanto, não vai calcular tanto a utilidade daquilo que ela tá dando, ela é mais flui um pouco mais, né? É o que vai tirar da própria boca para dar pro necessário. Isso, né? E aí se ele tiver muitas condições, ele também não vai ter problema com isso, porque ele entende que ele tira dele e dá pro outro. Então, assim, existem muitos doadores, vamos dizer assim, ao longo da história, que são pessoas que geraram riquezas para poder também fazer o bem, né? Para também gerar empregos com suas empresas, sei lá, fazer doações, ajudar pessoas, né? A riqueza não necessariamente para si mesmas, né? E aí eu entendo que também existem dons, existem pessoas, todo mundo tem que ajudar de alguma forma, né? Todo mundo tem que contribuir com algo que tem, mesmo que não seja só dinheiro, mas existem pessoas que têm o dom da contribuição, que são pessoas que têm naturalmente isso dentro delas, de querer ajudar financeiramente, trazer recursos. E eu conheci muita gente assim, sabe? Que tem esse ímpeto de, cara, o que você precisa? Toma, eu dou quanto você precisar, sabe? Então isso é uma coisa muito bela, é uma coisa que mostra muito o coração. E é claro que uma coisa que eu falo também é que os perfis, eles têm riscos, que é se aparecer, que é às vezes, por exemplo, eu vou querer ganhar dinheiro, e aí eu vou dar ofertas e vou ajudar os outros só pra aliviar minha consciência, porque no fim eu quero é pra mim mesmo, sabe? Tem as questões de pagar menos impostos também, né? Que às vezes as pessoas são acusadas, faz isso pra livrar do outro lado. Às vezes as pessoas julgam muito o famoso rico que faz isso e mostra que fez, porque parece que ele tá realmente se promovendo nesse sentido, mas desconsidera o tanto de gente que foi inspirada pelo trabalho de doação que ele fez, né? Se a gente olhar por esse lado, por ele ser uma pessoa conhecida e famosa, outras pessoas vendo ele se preocupando com aquilo vão se inspirar e fazer o mesmo, né? Então tem que entender os dois lados de uma ação como essa, né? Não, e as pessoas, assim, querem ajudar de alguma forma, e tem gente que não consegue ir pro campo, ou não consegue... Então essa é uma das formas que eu falo, por isso que eu falo caminhos, né? É um dos caminhos, né? Às vezes você não consegue mudar mais, ou fazer o que você gostaria de fazer, viajar pra um país, ajudar esse país, mas você consegue doar. No fim das contas, é só Deus que conhece o coração das pessoas. É um possível caminho, vamos dizer. O segundo é o que eu chamo de moderado. Então aqui é um pouco ao contrário desse primeiro que eu falei, porque essa pessoa, ela não vai ter um coração tão disposto e tão acalorado aí no momento, porque ela vai dar com a razão. Então ela vai calcular um pouco mais. Ela vai ser aquele tipo de pessoa que eu falo que tem o dom da administração. Então é uma pessoa que vai gerir o recurso. E aí é um pouco diferente, porque como que entra em conflito um com o outro? Eu tenho falado em lugares e tem casais que se identificam na hora. Um que restringe e o outro que quer soltar. Uhum. E tipo, então o moderado ele vai pensar assim. Mas tá falando de contribuição, não de gasto. Não, dos dois. Dos dois. Tá. É o estilo de viver. Então o moderado ele vai viver com zelo, com cuidado, com muito mais razão. E o doador ele vai viver muito mais solto, né? Muito mais conforme o coração e conforme for vivendo. Tanto pra gastar quanto pra ajudar. Você acha que o doador também vai gastar mais? Não necessariamente. Não necessariamente. Porque ele pode ser um doador moderado em algumas coisas mais
aberto, mas pra si mesmo menos, né? Cada pessoa é de um jeito. Porque eu vejo também, tem gente que, me corrija se eu estiver errado, tô tentando entender como que você enquadrou os perfis, mas tem muita gente que é um grande doador quando vê uma finalidade para aquela doação, mas que é, digamos, mão de vaca para gastar, para comprar coisa para si. Não, mão de vaca não nesse sentido. Não. A pessoa pensa assim, por que eu vou gastar com isso para mim se eu posso contribuir com isso para cá? Que vai ter muito mais... Então, é exatamente isso que eu quero dizer com o moderado. Porque a perspectiva é a utilidade, é o impacto. É o benefício. A perspectiva não é o meu coração ser um coração que vai ser compassivo, independente de quem for que tá me pedindo. É o fim, né? É o fim que importa. Tá. Então aí a gente tem como um exemplo, eu gosto sempre de trazer exemplos da Bíblia, porque a Bíblia é tão rica de exemplos, né? E aí você tem um exemplo do Paulo falando pra Timóteo assim, não ajude algumas viúvas. 1 Timóteo 5. É chocante. É chocante, porque você fala, como assim não ajude, né? Mas aí ele fala assim... Não é porque é viúva que tem que ajudar, é só os que precisam. Ele fala, porque se você quiser ajudar todo mundo, você não vai ter o recurso, você vai sobrecarregar a igreja financeiramente. E você não vai também, se você quiser ajudar as que têm familiares, os familiares não vão se dedicar pra ajudar elas. Então você tem que pensar na forma, né? Então assim, o que ele tá ensinando? Tá ensinando gestão. Então, por isso que o primeiro é importante, porque o coração é muito importante. A gente nunca pode deixar de ter um coração generoso, coração disposto a ajudar o próximo, mas o segundo também é importante, porque a gente nunca pode deixar de pensar naquilo que a gente tá fazendo. Eu costumo dar esse exemplo, né? Vocês estão em missões. Na década de 80 teve a fome na Etiópia, né? Não sei se vocês lembram daquela foto da criancinha do lado de um abutre. Super, né, cheio de ossos, assim. E aquela foto rodou o mundo inteiro. Acho que até o fotógrafo se suicidou depois, um negócio meio doido, assim. Eu ouvi uma história em relação a isso mesmo, verdade. Preciso pesquisar, mas assim... E aí o que aconteceu? Diante daquela situação, muita gente começou a doar. O U2 começou a fazer show. Teve o SA for Africa também, né? Que os grandes artistas dos Estados Unidos que gravaram We Are The World. Foi tudo nesse movimento, assim, de que a galera começou a descobrir a necessidade da África, né? Do continente africano. Que não tinha internet na época, YouTube, como tem hoje, que é tudo muito fácil. As pessoas não sabiam, né? E aí, quando descobriram essa fome na Etiópia, todo mundo começou a ajudar, no mundo inteiro. Só que aí, eu fui estudar isso, né? Eu estudei isso no meu mestrado, Desenvolvimento Econômico e Ajuda Humanitária. Pra quem que foi esse dinheiro? Pra onde foi esse dinheiro? Pro governo da Etiópia. O que o governo da Etiópia fez? Perpetuou a fome pra continuar ganhando dinheiro. Eita! Uau! Caramba, então você fala, cara, peraí, então... Tem uma coisa muito do mal aí, né? É por isso que teve muito na campanha do Rio Grande do Sul, muita gente falando, cuidado pra onde você manda dinheiro, porque pode ser que você tá se mobilizando, mas o dinheiro não vai chegar pra quem precisa, gente, né? Ser humano, né? Meu pai, mas daí você vai tem que falar acabar. Você fala assim, aí tem gente que escreve livros, tem que acabar. Tem gente que escreve livros e fala assim, cara, não adianta ajudar mendigo. Se você dar dinheiro pra ele, você vai piorar a vida dele. Tá, tem lógica e tem razão esse argumento. É que nem falar, não adianta ajudar a Etiópia, porque senão você vai ajudar o governo com corrupção. Só que se você faz isso, você tira a própria humanidade de alguém que tá ajudando o outro, né, com amor. Então, assim, por isso que eu falo que são caminhos e a gente precisa ter sabedoria pra saber qual é o nosso caminho, né, e pra aliviar um pouco o nosso peso, né, diante desses problemas do mundo. Mas, enfim, então essas são duas formas opostas, praticamente, de lidar com tanto o meu dinheiro, o meu recurso, quanto a necessidade do outro. Agora, você também tem outros caminhos possíveis que também são um pouco diferentes desses primeiros. O terceiro é o que eu chamo de transformador. Então, esse é o que eu tava falando. Gostei da palavra. que busca a justiça. Por quê? Ele vai, por exemplo, vamos dar um exemplo do morador de rua. O doador vai dar o que ele tiver, um dinheiro, o que ele tiver na mão ali, ele vai e ajuda porque ele sente o coração dele, essa compaixão de ajudar. O moderado vai falar assim, não, cara, peraí, não vou dar dinheiro pra esse cara, eu vou comprar uma comida, o que você precisa? Então aquela pessoa um pouco mais criteriosa, um pouco mais pensando na utilidade. O transformador é nenhum nem outro, ele vai falar assim, cara, eu não me contento só em dar alguma coisinha ali, eu quero criar uma ONG, ou eu quero levar esse cara pra dar um emprego pra ele, ou mudar o sistema, mudar a estrutura das coisas. Então, o transformador, ele tem uma lógica muito de trazer a justiça, né? Trazer a igualdade, trazer os princípios que ele vê que são justos aqui pra Terra e viver eles não só individualmente, mas viver eles de forma estrutural como sociedade. Então aí eu encaixo muitas pessoas, por exemplo, que lutam por mudar as regras do jogo, né? Pra trazer mais dignidade pra pessoas. Se o primeiro é dar o peixe e o segundo é ensinar a pescar, esse aqui seria, por exemplo, limpar o rio pra ter mais peixe. Ah, que legal. Então é mudar as regras do jogo. Vai entender um pouco mais a fundo o problema e pensar como que eu posso
a gente pode trabalhar para evitar que isso aconteça novamente, né? É, isso aí, cara. E assim, eu me identifico tanto com esse perfil, né? É muito a minha pegada. Então, por exemplo, eu vou fazer uma live semana que vem sobre desastres ambientais. E o que eu tô preparando pra falar é assim, cara, não adianta só ajudar quem tá na necessidade. Você precisa ter uma infraestrutura resiliente, você precisa ter planos climáticos pra lidar com o futuro. Não é só a compaixão, vamos dizer assim, apesar dela ser muito importante, né? O que a história ensina, né, cara? Exato. E por que no Japão você tem terremotos que ninguém morre e no Haiti morre 300 mil? Porque teve pessoas que falaram, cara, vamos criar uma engenharia, mas então mudaram as regras do jogo, mudaram a forma em que a sociedade vivia pra ajudar as pessoas, né? Então esse é o terceiro perfil. E o quarto é o que eu chamo de abnegado. E aí, esse aqui é um pouco... Opa, esse eu já vi no Divergente. Não, mas é legal, porque esses perfis eles são inspirados, né? Nas cinco tribos do Divergente. Tem o Divergente, a Adri pegou sua referência. Captou super bem. Eu já vi. E aí as casas, ó. Não, tem algumas diferenças, mas o abnegado é muito legal, porque assim, a ótica dele é ao contrário do que talvez o doador fale, no sentido de ter recurso pra fazer o bem. O doador fala, se eu tiver mais dinheiro, eu posso fazer mais bem. O abnegado, ele fala assim, eu não preciso de dinheiro pra fazer o bem, logo eu abro mão dele. Porque se eu ficar vivendo atrás dele, eu vou sempre viver atrás dele. Eu não vou fazer aquilo que é o mais importante. Então o abnegado, ele escolhe abrir mão do seu bem-estar pra fazer algo maior do que ele. Por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, um exemplo extremo, né? Então é alguém que vai viver por uma causa e vai estar disposto a abrir mão da sua riqueza pessoal pra fazer isso. Então também os missionários, muitos deles optam por uma vida com menos recursos pra poder viver algo com um propósito maior. Só que assim, daí o fim das contas, né? Você chega ao fim dos perfis, você poderia ter uma contradição eterna, ficarem brigando entre eles pra ver qual que é o melhor caminho. E no fim das contas, a capa do livro, que é uma árvore, né? Essa árvore aqui dentro da moeda, significa que a árvore é como um ecossistema, onde você tem as raízes que captam os nutrientes para as extremidades. Assim são os doadores, são aqueles que captam recursos, né? Que usam esses recursos para, eu digo, todo o reino de Deus, né? Para todas as pessoas que querem fazer o bem. Você tem o tronco e os galhos que são responsáveis por distribuir os recursos, os nutrientes da árvore para todas as extremidades. Assim são os moderados, que eles sustentam, né? Eles distribuem. Então as pessoas com mais a cabeça são os administradores, isso, né? Os eruditos, né? É isso. Você tá ligada, né? Aí você tem as folhas que transformam gás carbônico em oxigênio, que são os transformadores, quem tá pensando além da árvore, né? Então, é para todo mundo respirar, animais, homens. E você tem o fruto que ele vai alimentar o faminto, então é quem tá na ponta ali. Só que você não tem um fruto sem ter galho, você não tem folha sem ter raiz. Que legal. Então o legal é que a gente é diferente não pra brigar, não pra polarizar, a gente é diferente pra que junto a gente possa fazer o bem, de uma forma mais eficiente. Pra complementar, né? Complementar. Então essa que é a visão da economia do reino que eu tenho trazido pra também lutar um pouco contra essa polarização bizarra que a gente tem no Brasil, né? Cara, e até pegando a sua fala de assim, que se você se encaixa em alguma dessas coisas, às vezes você é o responsável por trazer o desequilíbrio da sua comunidade porque você está calado. Olha aí. Uau, que coisa forte você falar isso. Porque às vezes as pessoas ficam assim, não, mas é porque a gente tem que fazer alguma coisa, e aí a pessoa fica, não, mas eu acho que ainda não é a hora de eu falar, não é a hora de eu fazer isso, não é a hora de eu me mexer e mover. E aí você vê que o doador tá lá fazendo a parte dele, o outro tá lá fazendo a outra parte dele também, administrando, mas a pessoa que tem aquele talento, que tem aquele dom de fazer o poder transformador, de gerar algo, de pensar uma ONG, tá tão encostada, tá tão parada naquilo, na sua roda de descanso, né? Na sua roda de conforto, que ele não sai do lugar. Então, gente, é sério. Vamos. O que você vai fazer com o seu talento na mão, né? É isso aí. E o que eu tô fazendo agora, eu tô indo por várias igrejas, eu tô indo por muitos lugares pra ajudar elas a terem um diagnóstico de quem são as pessoas que estão lá. Então, assim, onde estão os transformadores? Onde estão os doadores? Porque se você for ver, encaixar nesses 4, cada comunidade vai ter mais de um e menos de outro. É normal. É o perfil da comunidade, né? E não precisa ser só a igreja, não. Como que funciona um grupo coletivo? Alguns vão ter mais força pra um lado, outros mais pro outro. E às vezes você tem um lugar cheio de transformador, só que não tem dinheiro pra fazer os projetos acontecer. Você tem um lugar cheio de cara racional, o gestor de projeto, mas você não tem o voluntário pra ir lá na ponta servir, o abnegado. Então, assim, essa mistura que é muito rica, né, de diferentes pessoas. Tá, agora só entre a gente, assim, ó. Você se inspirou em Divergente mesmo? Porque eu
Sim, ó, a trajetória foi tipo assim, eu tinha entendido que tem diferentes caminhos, eu tinha visto isso na literatura, mas ninguém falava da convergência entre eles. Então isso foi uma coisa nova. Só que aí eu falei, cara, para as pessoas se identificarem e sentirem que elas são parte, elas precisam ter algum tipo de categorização, porque senão fica um negócio muito filosófico. E aí eu pensei, cara, vou tentar fazer algo no modelo dos 5 linguagens do amor, ou do temperamentos transformados, que é uma coisa bem prática. E aí, quando eu tava criando os nomes, eram uns nomes bem estranhos antes. Era tipo, sistêmico, antissistêmico, era um negócio meio assim, muito teórico. Sim. E aí eu falei, cara, eu preciso de palavras bem assim... Daí eu peguei pra ver, justamente o Divergente, eu falei, abnegado é um perfeito, cara. Perfeito. Abnegado é muito bom, E aí os outros não que encaixam. Audácia aí já... não encaixa tanto porque não é sobre não. dinheiro, né? Não é sobre riqueza e pobreza, necessariamente, né? Mas é sobre a questão da justiça, né? Porque a audácia, teoricamente, era pra lutar contra a desigualdade. É tipo transformador, vamos dizer. Transformador, exatamente. O erudito é tipo moderado. Encontrou mais alguém que Cara, entende e é de interessante, Divergente. é interessante porque a mãe da Tris, ela tá na abnegação, mas ela é divergente, né? Que a gente sabe. Ó, dando spoiler do filme aí. Só que é interessante que o filho dela vai pra erudição. E o filho dela fala, mãe, você é tão inteligente, você poderia muito bem estar na erudição. Então, olha Daí só. ela fala assim, mas é isso que me faz bem, sabe? Não é... Porque às vezes a gente olha pro voluntário, pro abnegado, e acha que ele tá lá porque é o que coube a ele, sabe? Porque ele não tem muito talento, por isso que ele tá lá na ponta. Não, é uma escolha dele, sabe? Sim. E a mãe da Tris fala, não, essa foi a minha escolha, eu quero estar aqui. Sim. Na abnegação. E é interessante isso, cara. E são escolhas de vida mesmo, que é importante ter autoconhecimento, né? Às vezes você vai estar numa empresa ali, eu conheço um amigo meu que trabalhava num banco, poderia ser o doador, vamos dizer assim, alguém ter dinheiro e ajudar os outros, que ele tem um coração muito bom. Só que ele entendeu ao longo do tempo que a pegada dele era trabalhar em ONG, fazer justiça, ajudar as pessoas, e ele largou isso aqui pra entender esse outro caminho, né? Então assim, a gente precisa entender o caminho que a gente vai trilhar nesse mundo, né? Sim. É muito inspirador, né? Assim, é sempre bom a gente pensar nisso, porque tá no nosso dia a dia, né? A gente tá lidando com isso o tempo todo, a gente tá lidando com a desigualdade, a gente tá lidando com os problemas, tá lidando com política. E sempre que a gente fala disso, a tendência é que nos chamem de esquerdistas, que nos chamem de comunistas. Você já foi chamado de esquerdista? Eu fui falar num podcast uma vez que o cara falou assim, eu comecei a ler teu livro e eu achei que você era comunista. Mas depois eu fui vendo que na verdade essa não é a tua mensagem. É porque a gente tenta achar semelhantes de filosofias que a gente conhece, né? Mas na verdade o reino de Deus é um reino de justiça que é eterno, né? E que está entre nós. Então ele tem um elemento ali de unidade, de comunidade que é muito bonito. Mas ao mesmo tempo que Jesus foi o maior transformador que existe, ele também foi moderado ao ponto de não lutar contra sistemas humanos como o Império Romano para mudar o status quo. Então ele vive nessa tensão, né? Jesus viveu nessa tensão. Quanto transformar e de quanto não mudar o status quo. E eu acho que o que ele ensina é que a questão tá no coração. Então, é o mesmo ensino de João Batista, que ele veio falar assim, para soldados romanos, tá? Não foi pro povo. Pensa assim, ó, vou dar um exemplo. Um soldado russo na Ucrânia. Faz de conta que o cara se converteu. O cara falou assim, eu quero mudar minha vida, eu quero fazer o que é certo. João Batista falou assim pra ele. Ele falou, o que eu tenho que fazer pra me arrepender? Ele falou assim, não pratique extorsão, não acuse ninguém falsamente, contente-se com seu salário. Cara, é muito profundo isso, porque o que João Batista, o que os profetas, o que Jesus fala, o que a religião diz, ensina, é tratar da raiz do problema. A raiz do problema é a nossa ganância. A gente volta pro começo. A raiz do problema é eu querer ser mais do que o outro. É a inveja, é a cobiça. Então, quando a gente olha pra essas questões e fala, cara, eu sou o problema. O meu coração é um problema, porque eu preciso alinhar ele pra fazer o que é certo. Quando eu vejo assim, muda a ótica de olhar e apontar pro outro e de ficar achando respostas em sistemas humanos. Quando, na verdade, você fala, cara, a resposta é uma transformação
do ser humano. Porque é só essa transformação que vai poder criar, e sistemas vão ser falhos, né? Mas vai poder criar algo um pouco mais digno, um pouco mais justo, se tiver uma transformação interna. Por isso que o Gandhi fala, né? Que a maior mudança é mudar a si mesmo primeiro, né? Eu acho que esse é o caminho que acho que a gente tem que buscar com humildade, né? E assim, sabendo que a gente vai errar e que vai ter sistemas falhos, mas que a gente pode sim tentar melhorar, né? E se esforçar pra achar um caminho justo aí. E entender a realidade que a gente tá, né, cara? Às vezes a gente vive num conto de fadas, né? A classe média tem esse problema, né? De achar que, assim, quando a gente fala sobre desigualdade, a classe média acha que vai perder o que tem, né? O governo vai vir, vai tirar a nossa poupança e vai fazer todo mundo ser igual porque o governo é comunista e tal. E esquece que a classe média tá muito mais perto da miséria do que dos bilionários, né? É verdade. É verdade. Isso é uma coisa assim. Você sabe que tem uma estatística da Oxfam, né, que fala que 1% dos mais ricos tem o equivalente a 99% da riqueza. É, cara. Então é muito desigual. Não. Eu fui falar uma vez num lugar, é interessante você falar essa desigualdade. Eu fui falar e a pessoa falou assim, mas peraí, o problema não é a desigualdade, o problema é a pobreza. Eu não acho que a desigualdade é errada porque uma pessoa trabalha muito, ela ganha muito. A pessoa trabalha pouco, ela ganha pouco. Por que isso é injusto? Por que isso é errado? E aí, assim, a resposta que eu dei foi com base no Jardim do Éden. Quando Deus criou o Jardim do Éden, ele criou para todo mundo ter em abundância. Não era para ter falta, não era para ter escassez. A escassez, ela surge com o pecado, com o mal entrando nesse mundo e criando divisões, e criando ganância, e criando inveja, o irmão quer matar o outro, e aí você tem o problema da desigualdade. Então, o propósito de Deus a criar a humanidade não foi que houvesse gente muito rica e gente muito pobre. Isso é um desvio de rota. Então, quando a gente luta contra essa desigualdade tão forte, e eu não tô falando de você tirar de quem tem pra dar pra quem não tem, não é Robin Hood, necessariamente, sabe? É uma questão de dar valor pra quem não tem. É a questão de ajudar o pobre a se levantar da miséria. E quando a gente faz isso, a gente tá apontando para um modelo inicial, que é o modelo do Éden. A gente tá mostrando que a gente não tá satisfeito com esse mundo aqui do jeito que é. A gente quer viver algo que é mais justo, que é como o mundo foi criado pra ser. Então eu acho que a desigualdade sim é um problema, porque ela aponta pra maldade do homem. Agora, você não pode acusar um ser humano que é um médico trabalhador por ser injusto porque ele tem mais dinheiro do que o outro. Não é assim que funciona, mas é uma questão mais estrutural, né? É mais sistêmica o problema, né? E é sério, é grande, mas tudo começa com a consciência, né, cara? Exato, quando a gente começa mano. A entender a situação, entender as realidades. Exato, E cara. ver que existe coisa sendo feita, né, cara? Isso é muito legal, assim. Nas últimas décadas, o que surgiu de gente querendo mudar a Rio Grande do situação, Sul, fazendo né, a sua mano? gota d'água. Rio Grande do Sul é um baita exemplo de pessoas com a consciência não egoísta no Brasil, cara. Gente lá do Sergipe, onde não tem comida. Sim, apesar de que eu tenho uma amiga minha, que ela é voluntária no Rio Grande do Sul. E ela ajuda na separação, ela cuida tanto das crianças e também ajuda na separação das comidas. E olha, gente, o que eles estão recebendo de doação vencida. Ela recebeu uma doação vencida de 2023. Estava em 2023, a validade do negócio era de 2023. É revoltante, porque daí isso daí, igual você falou, reflete o coração do ser humano, né? Mas existe muita gente. Mas vamos ver o copo meio cheio, calma. Não vamos jogar, como que é? A água fora com a criança, né? Não, mas de banheira. novo, assim, é revoltante, mas é a mesma questão, consciência. É o que você falou, Paulinho. É uma questão de consciência. Eu vou dar uma coisa ruim pra alguém? Nossa, Deus do céu, assim, vai dar pacote de macarrão vencido em 2023? Então, assim, eu acho que a consciência transformada e um coração alinhado a fazer o que é certo, a buscar a integridade, né? Eu acho que essa palavra é crucial no mundo de hoje. A gente fala tanto de corrupção, de políticos corruptos, mas será que eu sou íntegro no meu trabalho? Será que eu não tento mudar um pouquinho ali pra ganhar um pouquinho a mais? Ou, será que a gente tá sendo íntegro mesmo no nosso dia a dia, naquilo que a gente faz? Na hora de assinar o ponto, né? Assinar o ponto. A 6. Mas isso é muito tem pequeno. Ninguém aqui, eu vou pôr a 7, que eu tô indo embora a 7 pra ganhar uma hora extra. Exato, aqui, eu posso falar que isso é muito pequeno, mas daí, no fim das contas, o problema tá no coração do homem. As ações são um reflexo do coração. Então eu acho que assim, esse é um caminho interessante. Se for pra fechar, talvez, esse conceito todo de prosperidade e de riqueza, eu queria falar uma frase que me marcou muito. A gente sempre enxerga a prosperidade como um ganho material, como sucesso, êxito. Você colocar no dicionário, é isso que vai sair. Eu hoje enxergo prosperidade
prosperidade como ser bem-sucedido em trazer benefício a outros. Eu acho que isso é prosperidade. Eu ter pra mim é uma coisa boa. É uma coisa necessária, mas eu me considero uma pessoa próspera quando eu conseguir fazer com que os outros também tenham. Que legal. Uau. Isso mudou completamente minha visão. Cara, porque que agora, da quando eu hora. olho a palavra prosperidade, eu falo, cara, prosperidade é eu poder compartilhar meu conhecimento, por exemplo. Pra que eu vivo? Qual que é a razão que eu tô aqui na Terra? Não é só pra eu sobreviver, pra eu pagar minhas contas, me aposentar e acabou. Não, eu quero deixar uma marca positiva em alguém. Meus filhos, meus amigos. Sabe, tá escrito isso em Salmo 1. E essa definição eu tirei desse Salmo 1, que diz assim: feliz é o homem que não anda na roda dos escarnecedores, não faz as coisas erradas, tal. Ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que dá fruto na estação certa e tudo que ele faz prospera. Então esse prospera vem de uma árvore frutificar. De novo o exemplo da árvore. A árvore não dá fruto pra si mesma. A árvore dá fruto pra alguém comer. Pra alguém vir e desfrutar. O animal, o ser humano, o passarinho. E eu acho que é isso que é a prosperidade. É a árvore frutífera. É alguém que tá trazendo benefício pro outro. Que legal, cara. Nossa, eu nunca pensei nisso. Então, olha, no final do ano, quando você desejar um Feliz Ano Novo... Próspero. Um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Explica, já aproveita e já explica. Já aproveita e prega a economia do reino. É, isso daí. Não, mas é verdade que a árvore não produz o fruto pra ela. Pra si mesmo. Porque a árvore, ela não faz autofagia. Olha aí, gente. Ela produz o fruto pro... Cara, explodiu minha cabeça. Gostei. Que da hora. E por fim das contas, a teologia da prosperidade tá certa, então, né? Nossa, Adri. Conclusão fenomenal. É isso aí. Não, mas Terminamos nesse aqui. sentido de prosperidade, calma. O menino tá Que a questão é a certo. definição, né? É a nova teologia da prosperidade. A teologia da neoprosperidade. Nossa, que doideira. Olha, isso vai confundir muito a cabeça de muita gente. Porque a gente é comunista agora. A teologia da prosperidade, é isso aí. Ai, boa Muito sorte pra quem tentar bom. rotular, né? Muito bom, Matheus. Legal demais. Sempre muito bom. Conversas assim, temas que a gente gosta muito, pensa muito e ter. Verdade. Quando a gente traz alguém que já organizou isso um pouquinho mais, a gente se deleita, né? Que legal. E as pessoas podem te conhecer melhor, podem seguir a Economia do Reino no Instagram. Como é que tá no Instagram a Economia do Reino? É Economia do Reino? Isso. Economia. É, direto, Economia do Reino. E o livro tá em todo lugar, tá na Amazon, no Kindle, audiobook tem também. Na Europa, eu acho que é por audiobook ou você comprar o e-book pelo Brasil. Acho que é um negócio assim, sabe? Você tem que entrar na Amazon Brasil, se for na Europa. Sim. Mas... Sim, se tem no Kindle a gente consegue. Se tem no Kindle Brasil a gente consegue. Tem no Sim. Kindle Brasil. Legal. E é super legal. Uma coisa interessante sobre a leitura é que não é só filosófica e não é só prática, também tem uma parte fictícia. Então eu me inspirei em C.S. Lewis. Eu crio um ambiente que eu chamo de o grande banquete, onde eu coloco pessoas da história, os pais da igreja, que pensavam diferente, de acordo com esses 4 perfis. Então um fala que eu tenho que abrir mão de tudo para entrar no reino dos céus. O outro fala que eu tenho que ter riqueza para poder ajudar os outros. E cada um discutindo um com o outro, né? Eu crio essa ficção. Que legal, cara. Só que eu pego, na verdade, os escritos deles. Eu coloco em ficção as frases deles. Construo essa dinâmica até chegar no Agostinho, que fala o importante é fazer tudo pra glória de Deus. E tipo, conclui essa ficção. E aí no final eu volto pra ela pro epílogo também. Então é meio diferente, assim. É Caramba, que da hora. meio artístico, vamos dizer. Muito legal, uau. Muito bom. A gente não teve a oportunidade de ler ainda. Quem sabe no Brasil a gente traga, né? Pronto, tem que ir com a roupa do corpo, eu tô falando. Mais um gente. livro pra trazer do Brasil. E tem o cupom de desconto também, né, Matheus? Pra comprar direto na Thomas Nelson Brasil com um belo desconto o seu livro. Como que é? Sim, chama Economia 50 o cupom. Você pode ou entrar direto no site da Thomas Nelson Brasil, né, que é thomasnelson.com.br, ou você pode entrar no site do economiadoreino.com e clicar num link que tem lá, que vai direto para a compra do livro. É 50% de desconto, sai de R$ 49,90 por R$ 24,95. Aí o povo clica e fala, mas aqui no meu tá dando R$ 49,90. Mas Aí tem porque, que colocar. cegonha, você tem que colocar O cupom de cupom. desconto. Como que é o nome do cupom? Bota aí, marido. Economia 50. Tudo Pronto. junto. Aqui tá como maiúsculo. Eu não discuto isso. Se tá maiúsculo, eu coloco maiúsculo. Então, Economia 50 para ter 50% de desconto no site thomasnelson.com.br. E também estávamos falando do Instagram, né? Que você coloca lá várias reflexões. Gente, você sem barba é outro moço.
É muito estranho. Estamos vendo aqui. É o que dizem. Muda um pouquinho. Então, Economia do Reino no Instagram, várias reflexões, convites e carrosséis, enfim, muito conteúdo lá para se aprofundar mais. E livro sobre dízimo, olha aí. Sim, esse aí tá chegando, a ideia é... Isso aí as igrejas vão comprar de caminhão, não tô brincando. Ou não, né? Dependendo do que ele falar do dízimo. Eu digo assim, eu vou falar de Jesus. Então é o que ele diria que é o mais importante, né? Então o subtítulo é Dízimo, o que mais importa. E que da hora. Pra dar um spoiler, o que mais importa é: vocês têm negligenciado os preceitos mais importantes, que são amor, justiça e fidelidade. Então eu vou focar nisso aí, eu vou focar nesses preceitos e como que a gente pode ter uma vida cristã, uma vida de doação que não negligencia esses preceitos, independente da quantidade, do valor. Esse vai ser o foco. Ô Matheus, você é designer ou você tem um designer muito bom que cuida das suas artes? Eu contratei umas pessoas pra fazer algumas artes, mas a maioria sou eu que faço. Eu me viro, cara. Muito legal, muito legal. Parabéns, viu? Eu vi um pouco dos grafismos do livro, cara, lá foi, muito bom gosto. Lá foram os designers da Thomas Nelson, pessoal muito bom mesmo, assim. E o perfil do Instagram também, muito bonito, tá muito bonito harmônico. Mesmo. Tá bonito. Só não vou fazer mais vídeo sem barba. Esse menino vai falar de dinheiro, tem nem barba na cara, a avó vai falar, né? Viu? Quando vocês vierem pro Brasil, avisa que eu mando o livro pra vocês, poxa. Tá, legal. Cara, estaremos em São Paulo uma semana. A gente vai estar em São Paulo, daí então... me avisem. Eu não posso falar isso pra todo mundo que tá ouvindo, né? Porque senão eu nem tenho estoque. Corta, Chico, é só pra nós, Chico. Não, deixa aí. Mas é isso, Matheus, muito obrigado, valeu mesmo. Muito bom falar com vocês. Eu não vou prometer, e você também não pode prometer da gente se encontrar, mas se rolar, estaremos em São Paulo, a gente toma um café junto. Mas o livro eu quero, trazer pra minha casa. O livro, independente da gente se encontrar. Foi um prazer muito grande conhecer vocês, viu, gente? Muito legal trocar esse papo. O prazer é nosso poder se encontrar aqui, mesmo que virtualmente.